Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje tem um formato um pouco diferente. Nesse vídeo eu chamei alguns amigos para compartilhar comigo as histórias da universidade e como é que nós conseguimos manter a nossa fé, né, dentro de um ambiente acadêmico universitário e de tudo aquilo que nós passamos juntos durante 4 anos e meio de faculdade. Desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe. Isso vai ajudar muitos jovens que estão passando por essa fase acadêmica e que se encontram em conflito, muitas vezes, né, sobre, nossa, como é que eu vou manter minha fé nesse ambiente? Então compartilhe, divulgue esse vídeo, assim você me ajuda a continuar pregando o evangelho e falando da palavra de Deus nas redes sociais e também aqui no YouTube. Então, o nosso vídeo vai começar logo após a vinheta. Solta aí! Enfim, eu até coloquei algumas pautas, né, que a gente poderia comentar sobre, mas, enfim, eu queria falar primeiramente como é que o grupo tal surgiu, né, e com que objetivo. Né, e aí, nada como pessoal que estava desde o começo, né, da época dos Estudantes da Verdade, para contar mais ou menos, pelo menos assim, de uma forma resumida, como é que o grupo surgiu. Né? Então, eu queria dar a palavra aí, Ítalo, que é o mais antigo aí do Estudante da Verdade. Aí depois... Eu vou de velho. Chama de velho, Ítalo. Eu vou de velho. Amém. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? Primeira coisa, eu gostaria... Vamos fazer uma oração, pode ser, gente? Pode. Vamos lá? Era uma hora, então, vou te dar essa honra, então. Vamos lá, então. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos muito gratos, Senhor, por esse momento de comunhão que nós estamos tendo. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo na vida de cada um. E, Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós estamos tendo. Deus, abençoe esse vídeo que está sendo gravado. Deus, que isso possa edificar muitas vidas e muitas pessoas aqui, que possam ativar chamados. Senhor, que isso possa manter, Senhor, muitos jovens que assistiram esse vídeo a continuarem na sua caminhada com Cristo, que possa ser algo que possa incentivar as pessoas a não desistirem do Senhor, a não desistirem do Evangelho. Senhor Deus, que o Senhor abençoe tudo que for falado aqui, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, já que nessa onde como é que surgiu o grupo, eu acho que quando eu entrei na faculdade, havia um grupo de estudantes da verdade lá, já havia um cristão que se reuniam e faziam os cursos. Só que era uma coisa que eu mesmo não sabia. Uma vez eu passeando pelo campus, eu descobri que havia esse grupo. E eu cheguei no grupo e eu cheguei assim meio um pouco com vergonha e tudo, porque não me deram tanto espaço assim, mas eu fui indo. E não era um grupo dinâmico como o nosso, né? E eu fui participando, mas com o tempo as pessoas das verdades foram se formando, um atrás do outro se formando, e o grupo foi acabando diminuindo, até que depois eu vi que só ficou eu estava sozinho. E eu fiquei com aquele desejo, poxa, eu queria continuar esse trabalho. E eu ficava preocupado, pensando, e um dia, eu me lembro bem, que foi quando eu encontrei a Amanda e a Carol, né? Foi muito legal isso, porque eu já tive a experiência de fazer grupos em empresas, né? Onde eu trabalhava, eu juntava alguns grupos de pessoas crentes, procurava pessoas fortes e fazia o trabalho. Na rural, eu precisava muito de encontrar pessoas fortes, pessoas determinadas. E eu me lembro que eu encontrei a Amanda e a Carol, né? E aí eu falei com elas, olha, eu expliquei como que era o culto, como que era antigamente, vamos fazer? E rapidamente elas abraçaram a ideia. E quando elas abraçaram a ideia de fazer esse culto, nós começamos a fazer, e o Senhor esteve presente, o Senhor confirmou.
E rapidamente o grupo começou a crescer, e se tornou o que é hoje. Eu louvo a Deus que uma coisa que eu senti muito na época, duas coisas que eu percebi muito na época do antigo grupo. Que eles davam pouca oportunidade para as pessoas que estavam chegando, né? Tanto é que quando o grupo se desfez, eu não tinha mais ninguém. E eu mesmo não tive quase nenhum, eu nunca tive uma oportunidade lá no grupo, né? E eu, na época, era presbítero e tudo, e ninguém sabia. Nunca me deram oportunidade. E outra coisa também que eu senti falta é que não foi preparado líderes. Tanto é que eu fiquei sozinho. E aí, de repente, eu encontrei a Amanda e Carol, e o grupo foi totalmente diferente. Um grupo bem amigo, fizeram coisas bem legais, tiveram desafios, fizemos um culto, né? Aquele culto no auditório, foi um desafio enorme. Pessoas que quase que entraram na hora para bloquear. Então, eu saí da faculdade e o trabalho continuou, né? E eu louvo a Deus que eu fiquei muito feliz. Eu via os comentários, às vezes tinha acabado a faculdade, estava em outro lugar, eu vi os eventos que o grupo ia fazer e eu queria estar junto, mas não podia por causa do tempo, mas eu ficava feliz, porque eu continuou firme. Anos se passaram, eu não sei como é que está o grupo, não sei se existe ainda, mas eu vejo que, olha o fruto que Deus tem colocado. Essa reunião agora, eu acho que Deus tem feito algum mover, como fez no passado, de levantar um grupo tal na rural, e que alcançou muitas vidas. Eu creio que o Senhor está preparando esse momento. Pode parecer simples, gente, pode parecer simples, mas eu creio que isso aí tem um dedinho de Deus para nós fazermos algo grande para o reino. Eu tenho certeza que o Senhor vai levantar algo diferente. Eu creio, Heron, que Deus tocou no seu coração, está juntando essa galera e nós vamos fazer algo diferente. Até porque, depois dessa pandemia, esse mundo vai mudar. As igrejas vão mudar. Sim. Infelizmente, muitas pessoas vão ficar pelo caminho. Muitos vão se apostatar da fé. Mas nós temos que estar firmes. Eu creio que Deus, depois dessa pandemia, vai levantar uma igreja mais forte. Talvez com menos pessoas, mas pessoas mais fortes. E que eu acredito que nós vamos ser instrumento de Deus para fazer alguma coisa. Amém? Acho que é isso aí. Minha participação. Sim. Gente, o Ítalo já falou um pouquinho. Quem é o próximo a falar? Como conhecer um grupo tal? Enfim. Carol ou Amanda? Acho que nem era grupo tal, isso foi bem depois, né? Como é que mudou o nome? Fala, Carol. Não, eu tô esperando você falar. Fala aí, que se eu quiser acrescentar alguma coisa... É uma boa pergunta. Como é que mudou o nome? Era a Estudante da Verdade que eu lembro. Eu lembro que quando eu conheci o grupo tal, antes de ser grupo tal, foi assim, eu estava no segundo período da faculdade, eu vi aquela roda de oração do lado de fora do campus, né? Uma roda gigantesca. Eu passei e olhei ali, meio que não entendendo nada, né? Poxa, o que está acontecendo? Né? Mas aí eu continuei seguindo o meu caminho. Eu lembro que eu estava no segundo período, vi aquela roda gigantesca de oração ali, eu olhei aquilo e achei, tem crente nessa faculdade? Eu pensei na minha cabeça. Mas aí depois eu segui meu caminho, eu cheio de convicção, pensando assim, com uma noção totalmente diferente do que era universidade, e eu percebendo, né, primeiro, segundo período, vendo que não era aquilo que eu achava. Mas aí passou um certo tempo, né, aí tinha uma menina da matemática, né, não sei se vocês se lembram, né, que só aparecia lá uma vez na vida atrás da morte, né, no grupo, né, e o pessoal estava tentando... Né? Fala o nome. Não pode falar nome, gente. Eu acho que ela pode falar, porque ela está na igreja também, então acho que ela não vai... Eu conheço ela. Foi a Amanda que falou, só que ela aparecia só de vez em quando, né? Uma vez na vida, tá na morte. Uhum. Porque também ela tinha aula lá e tal, e os professores eram bem chatos com essa questão. Mas aí eu tava passando, descendo da rampa, né? Tava indo embora, aí ela chamou assim, Heron, vem cá. Tu vai fazer o que agora? Agora eu vou para casa, né? Que eu respondi. Ela falou, não, fica aqui rapidinho, que a gente vai fazer uma reunião rapidinho. E depois eu vou com você.
ou ela ia ficar, não sei. Aí depois, mas aí falou, vai depois da reunião. Aí eu fiquei, né, meio assim, não com muita vontade de ficar, mas ficando, né? Aí, tá bom, foi nesse dia que eu acho que tava o Davi, tava o Ítalo, tava o Wallace, tava a Amanda, eu não sei se a Carol tava nesse dia, isso aí eu não me lembro, mas era um grupo bem pequeno. Isso foi em 2013? Eu acho que sim, porque assim, eu lembro que na época tinha havido um problema com a direção do Instituto, né? Sim. Tinha proibido de se reunir lá dentro, aí dispersou o pessoal. Né? Não é isso? A gente, me corrija se eu estiver errado. Que aí dispersou muita gente. Né? Sim, porque a gente se reunia naquela salinha que eu não lembro o nome. Antes da salinha Centro acadêmico. Centro acadêmico. O grupo já esteve lá dentro, gente. O grupo se reunia nas escadarias, embaixo das escadarias da Rural. Isso, quando foi fundada a Rural, eu já vi o Grupo Estudantes da Verdade, né? Só que nós chegamos, o grupo foi expulso pelo sentido de a universidade ser um espaço laico, com o argumento que não poderia haver manifestação religiosa. E assim, quando nós chegamos, inclusive Carol e eu, esse grupo já estava do lado de fora da Rural, se reunindo do lado de fora, já com registro, tudo certinho, do Grupo Estudantes da Verdade, né? E assim, como estava indo embora, tudo embora, nós entramos e éramos novos. A antiga líder, né, que poucas pessoas conhecem, se chamava Gisele. Isso. A Gisele foi a fundadora original, uma das fundadoras originais do grupo. E ela passou para nós essa responsabilidade e nós só demos continuidade ao que alguém começou um dia. A verdade é que a obra sempre foi do Senhor. Sabe, Deus não depende de nomes, não, Deus só depende de pessoas disponíveis para fazer, e foi isso que nós fizemos, nós nos demonstramos disponíveis, brigamos pelo direito de manifestação religiosa, no sentido que laico não é um Estado ateu, mas é um Estado para a liberdade religiosa, entendeu? Isso quer dizer que não poderia haver uma imposição de religião que viesse de cima da gestão universitária, mas nem uma cima da outra, né? Todas elas iguais. Exatamente. Então, assim, foi mais assim mesmo. Foi uma questão muito natural, muito do Espírito Santo mesmo, gente. O que aconteceu foi muito do Espírito Santo. Só pode ser isso. Que a gente, assim... Aí, Carol e eu damos continuidade, né, Carol? Gisele conversou conosco, pediu ajuda para permanecer, porque não queria que a obra terminasse. O Ítalo também, que já era um dos antigos, também nós conversamos com o Ítalo. Então, inclusive, existe o registro do grupo como Estudantes da Verdade. Agora, como houve a pergunta, o porquê da mudança do nome de Estudantes da Verdade para tal, é porque o Estudante da Verdade, no meio em que há diferentes discussões filosóficas, é um tema que meio que espanta e expele pessoas, entendeu? Cria um atrito desnecessário. Você não precisa, ainda que você diga, eu não posso negar a Cristo, mas se a gente está ali muito mais para somar, ganhar vida, sem criar certos embates, houve uma discussão entre o próprio grupo, né? O próprio grupo discutiu e chegou a esse nome tal, que é uma letra grega, que diz respeito à cruz, que era a letra que era utilizada quando alguém era condenado à morte de cruz. Se colocava a letra tal no local da condenação, dizendo, essa morte aqui é de cruz. Então, é uma letra que representa a Cristo, que ao mesmo tempo arremete a uma questão grega, entendeu? E no meio universitário torna mais interessante, mais atraente. Mas é mais isso mesmo. É verdade. Mas como estratégia de atração. Discutiu sobre essa questão, né, para mudança de nome, porque quando eu cheguei no grupo, né, meio estava assim, a primeira vez que eu tive, ainda não se chamava grupo tal, mas a primeira vez que eu cheguei com a galera, assim, eu vi aquelas poucas pessoas, e aí eu acho que passou umas 2 semanas, né? 1 ou 2 semanas.
mais ou menos. Aí eu procurei o meu orientador para a monografia. Só que, por uma jesuicidência, porque eu não acredito em coincidência, né? Meu tema de monografia tinha a ver com o meu orientador e tal, mas por uma jesuicidência, a Amanda também era orientanda dele. E a gente frequentava o mesmo grupo de estudos. Então, isso foi uma maneira também de estar sendo mais participativo do grupo tal. Eu conheci também o Daniel, que é o marido da Amanda também, né? E aí depois eu conheci a Carol e depois veio o restante do grupo, o Ítalo, o Wallace, o Felipe, enfim. Né? Foi mais ou menos por aí. Aí eu me lembro, né? Eu me lembro também que essa época do tal na minha vida, particularmente, me ajudou muito na minha questão de caminhada cristã, porque ao mesmo tempo em que o tal estava na universidade, eu, na minha igreja local, eu estava passando por um problema muito sério, em questão de problemas internos da própria igreja que estavam me afetando a tal ponto de eu considerar, durante um determinado tempo, tal mais a minha igreja do que minha própria igreja. Né? E acredito que muita gente, que eu ouvi de algumas pessoas, né, que frequentavam o grupo na época também falaram assim, caramba, no tal eu sinto muito mais próximo da igreja do que na minha própria igreja local. Alguns vivendo esse tipo de crise. Aí, antes de dar continuidade, eu queria perguntar para vocês como é que era para cada um de vocês estar no grupo tal? O que ele simbolizava, o que representava para vocês? Bueno. Quem vai falar, gente, agora? Fala você, querido. Eu queria fazer uma pergunta primeiro para a Amanda, ou para a Carol, ou para o Ítalo. Esse momento dessa reunião que faziam nas escadas foi em 2012, vocês lembram? Não era não. Era Foi antes antes. mesmo de eu e Carol chegarmos à universidade. Quando Nós tu entramos começou... em 2011, foi antes de nós entrarmos. Ah, ok. Então, em 2012, a gente já se reunia, a gente ainda estava se reunindo naquela salinha. Sim. Antes da greve. Quando eu conheci Posso falar? vocês, a gente já estava se reunindo do lado de fora. Ok. A gente só se reuniu na salinha depois que eu entrei, eu acho que umas 2 vezes. Conto no dedo. Fala Tu aí. entrou em 2013? Pessoal, O Egberto vai poder confirmar o período melhor, porque o Egberto estava conosco desde o início também. A gente pediu ajuda ao Egberto quando quis tocar o grupo. Mas eu acho que foi em 2012. Tu começou a faculdade em 2012? Comecei em 2011 e 2012. Ah, ok. eu comecei, gente, em 2008. Aí o que acontece? Em 2008, tô falando? Sim. Tava tendo aula, Tá ouvindo? certinho. Aí o que acontece? 2008. Mas eu acho que 2010, a faculdade não era nem ali onde é agora. Era lá no Monteiro Lobato. Aí lá no Monteiro Lobato tinha um grupo de estudantes da verdade. Esse grupo foi acabando. Quando passou para o campus novo, teve uns cultos, teve esse culto grandão, que teve muita gente, que o Heron falou. Aí o que acontece? Eu me lembro que nesse dia nós fizemos um grupão enorme, muito grande mesmo, né? Mas as pessoas, os líderes já estavam quase se formando. E aí veio a diretora e proibiu a gente de fazer culto. E a gente começou a fazer lá fora, né? E aí a gente começou a diminuir, até que o maior que eu fiquei praticamente sozinho foi quando eu encontrei a Amanda, a Carol, e voltamos a fazer de novo, né? Mas esse grupo já existia desde o antigo campus, quando era no Monteiro Lobato. Entendeu? Não sei se esclareceu isso. Sim, aí entendi. Assim, é um desafio, né, dos grupos que se formam nas universidades. É isso, o pessoal vai se formando, vai saindo, né? Os grupos que se mantêm, né? Nós conhecemos alguns grupos, o Alfa e Ômega, alguns grupos, Isso. né?
eles têm que ter essa responsabilidade de passar para o próximo, porque nós nos formamos e saímos, né? Então, nós tínhamos esse problema de, às vezes, o grupo estava bem pequenininho e nós orávamos e pedíamos, né? E depois o grupo estava bem grandão, né? Mas é um desafio para quem, né? Para quem assiste o vídeo, né? Para frente ou está assistindo, que para não desanimar, porque isso acontece, né? De acontecer alguns dias que vocês não podem ir, né? Tinha dia que eu não podia ir. Tinha uma época que éramos 3, éramos 4, né? Eu lembro, era o Ítalo, Amanda, eu e Gui. Tinha dia que era só... Então, mesmo que tivesse só prova, eu falava, gente, eu tenho que acabar minha prova logo, porque... né? É só gente. Aí a gente ficava imaginando a pessoa e mais outra pessoa lá, só eles dois. A ideia era não deixar o grupo morrer, né? Eu queria acrescentar uma coisa também, que na minha época, por exemplo, na minha sala tinha, na minha turma que entrou, tinha muito crente, mas muitos deles tinham vergonha de ir. Porque, o ambiente universitário, o que vão pensar de mim? Não sei o que se passava, mas muita gente não ia. Ou porque tinham vergonha de ir, eu não sei. Uma vez, eu não sei quem foi que me falou, que chegou a convidar uma pessoa e uma pessoa respondeu assim, eu não misturo igreja com faculdade. Mas isso aí, eu fiquei pensando, gente, onde eu estou, onde você está, você não deixou de ser igreja. Você é igreja na faculdade, você é igreja na rua, você é igreja no trabalho, você é igreja... É a ideia de tirar o secular do santo, né? O separar. Domingo eu vou para a igreja, domingo é dia do Senhor, mas segunda é dia... né? Separar o santo do secular. É isso aí. Aí trouxeram o verbo to be do português, né? Agora, ser e estar é a mesma coisa, né? Eu não sou igreja, eu estou igreja hoje, amanhã eu não estou igreja, né? Sim, eu acho que é muito importante isso. Falando assim, um pouco da minha experiência, eu cheguei na Rural em 2012. Eu acho que uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Ítalo, porque o Ítalo fazia administração também. E depois eu conheci a Carol e a Amanda, não sei se foi através do Ítalo, mas eu lembro que muita gente chegava ao grupo, eu não sei se a Carol, não sei se foi com a Carol ou se foi com a Amanda, que tem outra menina que chama Carol, tu lembra, Carol? Que essa Carol, acho que chegou... Porque, eu não sei se foi ela que me contou, se foi tu que me contou, que você estava no banheiro, daí alguém estava cantando uma música, daí convidou ela para o grupo, alguma coisa assim. Eu fazia isso, eu chamava todo mundo, começava a cantar. Muita gente chegou. Muita gente chegou ao grupo por coisas que a gente fazia, tipo, por uma música, sabe? Por ser igreja ou estar igreja, como a Amanda falou. Então, assim, eu acho que foi um grupo muito importante para mim, nesse momento da faculdade. Eu entrei na faculdade com 16 anos, eu era um bebê. E era um ambiente bem, assim, não era tão complicado, mas era complicado, porque eu via todo mundo, todo mundo é mais velho, todo mundo fuma, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Então, assim, foi um grupo que me ajudou muito a conviver nesse ambiente, sabe? Conhecendo gente que vivia essa mesma verdade que eu vivia. E, assim, nós nos focávamos muito no evangelismo, né? A gente focava, assim, o pessoal tinha que ver, em todo início de semestre, o pessoal tinha que ver que tinha um grupo cristão ali. Quem quisesse se juntar, que se juntasse, né? Porque a gente tinha essa urgência de que a universidade, ela corrompe a gente, né? E se nós estamos só já afastando, se o nosso coração já está mais frio, né? Ele corrompe, ele afasta, né? Às vezes ele manifesta uma coisa que a gente já estava querendo já tem um tempo, né? A gente já queria algumas coisas, aí tá ali no ambiente,
com um monte de gente que já faz aquelas coisas que a gente queria estar fazendo. Aí, né, ele afastava a gente, né? O cristão novo convertido, o antigo convertido, aquele que entrava nesse ambiente podem várias coisas, o seu pai e sua mãe não está aqui, o diretor não está nem aí se você está ali no canto fazendo alguma coisa, né? Se quiser. É isso, é uma liberdade, né? E nós tínhamos essa preocupação de pegar os cristãos, olha, gente, você que é cristão, nós estamos aqui, tá? Mas, claro, tinha essa questão de um monte de gente cristã que não queria fazer parte. Tudo bem também, né? Mas, para quem quisesse, nós estaríamos lá. E é o que o Heron falou, eu ouvi isso de várias pessoas, né? Pessoas que passaram por dificuldade na faculdade de esfriamento, mas pessoas que estavam com dificuldade nas suas igrejas também, né? E nós tentávamos fazer isso também, o intercâmbio. Nós já fomos fazer a apresentação na igreja do Heron, né? Pregar, cantar, na igreja da Gabi, na igreja de algumas pessoas. Nós fazíamos isso, né? Nós também, verdade. nós tínhamos isso de nos mantermos aquecidos juntos, né? Lá naquele lugar de escuridão. Não, e é também importante dizer, gente, que esse grupo não foi feito só para cristãos, não, tá? Porque às vezes a gente fala como se só o cristão tivesse necessidade de se converter de novo. E existem muito crente dentro da igreja que precisa conhecer um Jesus que elas ainda não conhecem, assim como tem pessoas que não conseguem entrar na igreja porque lá elas não encontram Cristo Jesus, né? Porque, vamos combinar, não é porque você tem um nome de igreja que você de fato seja. Se você é alguém que pratica só o verbo estar, então você já não é uma igreja, você já não mostra Cristo, e a probabilidade de você escandalizar é muito maior. Então é importante dizer isso, porque o grupo não é um grupo para cristãos. É um grupo para qualquer um que deseja Cristo Jesus, para qualquer um. Existem católicos, existem espíritas, existem qualquer um que deseja, todos nós, em algum nível, nós desejamos, o nosso coração ele grita por Deus. A verdade é que às vezes é difícil encontrar pessoas que tenham esse rio, esse alimento, realmente, que tenha realmente uma vida com Deus. E foi bacana porque lá nós podemos encontrar vocês, né? E nós podemos misturar os nossos pãezinhos, juntar nossos pãezinhos e dar um banquete maravilhoso em todos aqueles dias, para alimentar os sedentos, né? Fala, Felipe. Você estava querendo falar? Não, então, sobre a importância do grupo, eu nem sei se vocês têm noção do quanto que o tal ele também representa na minha vida, né? Porque pelos mesmos motivos que você falou, Heron, se fortalecer, chegar na universidade, encontrar gente que tem o mesmo coração que você, foi importante porque, se por um lado eu sempre tive certeza, né, da minha fé, quando a gente chega na faculdade e se depara com aquele universo paralelo, que é totalmente diferente daquele que você foi criado, você fica com o coração meio balançado. E se houve, da minha parte, alguma intenção de curtir a faculdade de alguma outra maneira, o tal, ele veio, acho que foi uma provisão do Senhor mesmo, para que eu não, né, para que eu não desviasse, para que eu não esfriasse. Quantas vezes estar ali na reunião do tal foi o que salvou assim, o meu dia, porque, né, apesar da gente ser crente no Senhor, tem dias que a gente está frio, tem dias que a gente está distante, existem situações que podem, né, balançar a nossa fé, a nossa caminhada, e às vezes o fato de ter que preparar uma música para cantar no meio de uma roda em que eu nem conhecia todo mundo, ou então se reunir no meio de uma faculdade para orar naquele círculo, até palavra eu já cheguei a compartilhar lá, então essa preocupação também sempre sustentava, né, a minha caminhada. E eu já vivi situações ali muito engraçadas, a ponto de o pessoal da minha turma, se eles encontrassem comigo e vissem que já tinha gente lá reunida, eles falavam, o seu grupo de oração está lá te esperando. E era engraçado, porque chegava na sala de aula de volta,
se eu não vigiasse, né, eu ia realmente, o que você falou, Amanda, eu ia envergonhar, eu poderia envergonhar o nome de Jesus. Porque até na questão de a gente estar conversando antes da prova, e pessoal, que sempre tem o pessoal, sabe, que organiza uma cola. E eu não participava porque se eu ameaçasse demonstrar algum interesse, eles já falavam. Tipo assim, você é o crente, né? Então, o tal, ele sempre foi essa coisa que me puxava de volta para vigiar, né? A gente orava e tinha que vigiar ali, porque a partir do momento que a gente se expunha naquela roda de oração, a gente tinha uma responsabilidade maior com o nosso testemunho. E a gente não dá testemunho do nosso nome, a gente dá testemunho de Cristo. Então, o tal, ele gerou esse zelo e esse temor, o tal contribuiu muito para que isso existisse no meu coração. E foi um romper muito grande, gente, porque eu sempre fui um cara tímido, e chegar ali na faculdade e orar, e fazer o evangelismo, e organizar. Eu lembro que já foi um pessoal da minha igreja para a faculdade numa semana de recepção, eu não sei se vocês lembram, e a gente tentou apresentar uma peça lá, e não deu certo, nós fomos lá para frente do Top Shopping, e foi, assim, sensacional aquela noite, foi um romper muito grande. Eu nunca fui um aluno, assim, de muito destaque e nem de uma personalidade que se destacasse demais, mas o tal, ele me colocou, eu me tornei, assim, um meio que conhecido, percebido na faculdade por causa do tal, e não por causa né, das minhas amizades ou da minha influência na sala, nada disso. Lembro do culto no auditório que nós organizamos, que deu um problema nas redes sociais da faculdade, de gente reivindicando após o culto, falando que era um absurdo. Que? Tô falando muito? Não, eu falei só nas redes sociais. Não. É porque eu lembro dessa noite, assim, como se tivesse sido ontem. A gente chega em casa e está discutindo no grupo com um montão de estudantes falando assim, gente, não vai lá no Facebook, gente, ignora, não vamos, né, meter os pés pelas mãos nessa situação. Então, assim, cara, foi um ano de um romper. Eu rompi com o tal, muito. E o tal foi, assim, um instrumento de Deus muito forte na minha vida. E a gente vê os frutos, né? Porque não eram pessoas que estavam ali a passeio. Hoje, cada um de nós firmes ainda, graças a Deus. Então, são frutos que permanecem, né, para sempre. Glória a Deus. Guilherme, quer falar alguma coisa? Daniel. Dani! Fala aí, Daniel. E aí, Daniel, quanto tempo? Gente, quem é Cara, sobre o grupo tal, durante essa semana... o Daniel. Daniel. O Daniel tá ali no fundo. Daniel. Quando eu comecei o grupo tal da faculdade, assim, para mim, tem tipo, dois momentos, acho que os 3 momentos, assim, que marcaram, o grupo tal marcou na minha vida durante o período na faculdade. Posso dizer, assim, que eu não era tão presente, ainda mais por conta do grupo tal ser à noite, eu estudava de dia, mas sempre que eu podia ficar lá à noite, e graças a Deus no finalzinho meu período na faculdade começou a ter cultos de manhã, o Matheus estava lá direto nos cultos de manhã, que era pelas irmãs gêmeas lá, faziam, e as irmãs Boto, né? Não sei se elas vão reclamar. Falam o primeiro nome, enfim. E assim, sempre que eu ficava até tarde, eu forçava a ficar até tarde lá para participar do culto quando podia. E assim, um dos momentos que marcou para mim foi o culto no auditório, assim, cara, o mover de Deus naquele lugar lá foi impressionante, as pessoas se derramando lá, aquela presença de Deus sendo manifesta naquele lugar, as pessoas sendo tocadas, e a imagem das pessoas entrando lá, olhando aquilo acontecendo, saindo raivosa, como assim tá acontecendo isso aqui? Como assim? O pessoal saindo furioso lá, e tipo, de fato, a gente colocou algo ali naquele dia que, tipo assim, olha aí, a gente tá aqui,
A gente não quer arrumar confusão, a gente só quer propagar o evangelho. Quem quiser vir, pode vir. E a gente vai fazer tudo mediante o Senhor abrindo as portas, e foi assim em diante, né? E graças a Deus, cara, assim, depois daquele culto, muitas pessoas se aproximaram. E o segundo momento para mim que, cara, mexeu muito comigo foi na vez que a gente queria levar a banda para lá, a gente pegou, montando a extensão, a gente querendo roubar a energia das barraquinhas lá para ligar os instrumentos. A gente não pode roubar energia, qual é o testemunho que a gente vai dar? Aí acabou que não estava funcionando a tomada, a gente foi pro lado de fora e montou os instrumentos, do nada que choveu pra caramba. Choveu pra caramba! Cara, choveu pra caramba, gente, e agora? E agora o que a gente vai fazer? Cara, a gente pegou o cartaz e saiu correndo, Jesus te amo, na faculdade, choveu todo mundo molhado. E tipo assim, eu vi o testemunho do pessoal assim, cara, pô, foi através daquele dia lá, vocês correndo igual um maluco na faculdade, que a gente descobriu que tinha um grupo, e foi assim, cara, isso aí foi algo extraordinário, porque pra gente ver como é que Deus é tão poderoso, porque a gente tinha planejado algo, a gente fazia as reuniões, a gente fez reunião na casa do Felipe, a gente fez reunião lá da... não pode falar também o nome, enfim, também. A gente fez reunião na casa de todo mundo aí, planejou tanto, a gente passava mais... Eu lembro que a gente passava mais tempo conversando do que planejando, era um desafio muito grande, a gente... Pessoal, o Matheus tá falando entre ela mesmo, meu Deus! A gente passava... a gente vai começar 2 horas e vamos acabar 5 horas, nada, acabava 8 horas da noite, sendo que 5 horas era só conversa lá, papo furado, conversando. 8 horas não, 10 horas, que eu já trocando experiências. 8 horas da noite, chegar em casa meia-noite e minha mãe falando, você não pode chegar tarde em casa. Mas foram momentos, cara, muito prazerosos, porque a gente trocava experiência, cara, a comunhão era muito bom. E chegou lá na hora, depois desses planejamentos que a gente fez, né? Chegou na hora, saiu tudo diferente, né? Tudo diferente, e foi mais impactante do que a gente podia imaginar diante disso, que o nome do Senhor ele foi exaltado com coisas simples, apenas com cartaz, e a gente foi lá. E uma outra coisa que marcou muito, olha, são vários. Eu falei 3, mas já tá vindo mais outras coisas na minha vida. Calma, segura. Outra coisa que marcou bastante, cara, foi o trabalho social que a gente fez lá no Abrigo Beija-Flor, cara. Isso aí, marcou muito, 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 muito a minha vida, cara. Assim, aquelas crianças lá, cara, desamparadas, e quando a gente chegava lá, e assim, eu podia estar fazendo muitas coisas, mas quando falava, pô, Abrigo Beija-Flor, caraca, eu tenho que ir lá, porque a gente... A senhora que tomava conta de lá, ela dava orientação pra gente, né? Pra gente, não promete nada que você não vai cumprir, porque muitas pessoas vêm aqui e prometem, depois não voltam, que não sei o quê. Cara, eu queria muito que o Davi tivesse aqui, que o Davi, ele teve mais experiência lá, que ele, caramba, ele contou lá pra mim que eu fiquei assim, cara, muito estarrecido. E aqueles momentos lá com aquelas crianças, de poder ver que os simples atos do abraço, de abraçar, de tá lá presente, às vezes você nem abraçava, mas tá lá presente já fazia grande diferença na vida dessas crianças que eram órfãos, que foram abusadas, que foram largados na rua, cara. E isso para mim, tipo, marcou muito a minha história e agregou muita informação útil no evangelho para eu tratar com adolescentes, de tratar com adultos e poder compartilhar, olha, cara, a vida não é só isso, tem gente passando por muita coisa pior e tá mais firme do que você tem tudo na mão, e isso foi um tapa sem mão. E a última, assim, só para a saideira, foi o evento do Sinal, que o Felipe falou aí, que, cara, ó, por favor, cara, você pintou a minha cara toda, cara, parecia um fantasma. Cara, eu parecia a minha barba, a minha barba pintada. Eu mandei algumas fotos aí. Cara, eu falei assim... Era tipo assim, tá acabando a tinta, sabe que lá, vai assim, aí saiu pintando a parada. Falei, tá, vamos lá, é pela causa do evangelho, né? Tipo, com a cara toda. Putz, né? Vai pra glória de Deus. Deus tem imagem, e graças a Deus tem imagem, né? Pra minha tristeza também tem imagem. Mas é isso aí, galera, assim, já que senão eu vou ficar falando aqui o tempo inteiro, cara, enfim. Tem muita história boa mesmo, grupo tal, muita história. Esses foram os eventos que marcaram a minha vida aí.
Matheus, você quer falar alguma coisa? Bom, eu conheci o tal assim também, igual, né, vocês falaram aí, meio que por acaso. Ah, tem um grupo orando ali. Aí, eu acho que eu vou lá um dia e tal. Fiquei com vergonha também. Nas primeiras vezes não fiquei muita vontade de ir. Só adicionar, Matheus, rapidinho. Você tinha aquele rabinho de cavalo. Eu lembro disso. É verdade, tinha uma trança. Era uma trancinha. E nesse momento a Carol já estava apaixonada. Não, eu nem sabia. A Nayara falou, não era o Matheus que tinha aquela trancinha? Eu falei, não nem parece o Matheus fazer essas Ele coisas. foi no grupo com a trancinha. Eu não sabia, não lembrava, não me lembrava. Continua aí, Matheus. Mas, né, o grupo teve também um significado importante para mim no período da universidade. Como o Heron também compartilhou, tinha problemas com a dificuldade com a minha igreja. Eu acho que, né, eu tenho, agora já um tempo depois, eu tenho estudado bastante história da igreja, num curso que eu estou fazendo, né? E a gente, né, percebe que, na verdade, é difícil a gente perceber o momento quando a gente está vivendo ele. Acredito que daqui uns anos para frente a gente vai poder entender essa fase, esses anos, né, que a gente tem passado, porque se você conversa com os jovens da faculdade, você vai ver que grande parte deles estão com dificuldade com a igreja deles. E aí chega na faculdade e eles têm recebem uma outra versão da realidade e acabam trocando a versão que já está fraca no coração deles pela versão que parece ser mais forte. Então acontece isso, e o tal ele serve como é como se tivesse o pessoal indo na corrente, né? E aí no rio, e aí tem um tronco no meio. O tal era esse tronco, né? Alguns acabavam se agarrando ali e não eram levados pela corrente. Ele servia como uma âncora ali para o jovem, mesmo não tendo como lidar muito com aquele turbilhão de informação, ele poder ter comunhão de verdade, né? Não uma comunhão artificial, não uma comunhão de só ir aos domingos, mas de realmente falar, caraca, cara, e aí, como é que você conheceu Jesus e tal? Conversas que a gente às vezes não consegue ter na igreja. E aí, nesse sentido, tal foi para mim uma resposta de oração para me ajudar a permanecer na fé, mesmo com toda dificuldade. Então, né, eu acho que o grupo, eu tinha muita dificuldade, né, nas reuniões que eu ia, discordava de um monte de coisa, mas sempre fui assim. Mas eu acho que a gente tem que entender também que ninguém sabe muito bem, né? Não tínhamos ainda, no Brasil não tem muito essa cultura de ministério universitário, né? As nossas igrejas, elas não se preocupam com a universidade, né? Diferente dos Estados Unidos e alguns lugares, você vê que as igrejas têm um campus de trabalho na faculdade, né? No Brasil é difícil você ver isso. A gente tem os grupos independentes, o Alfa e Ômega, agora o CRU, né, que mudou. A ABU também. Esse trabalho, a ABU, mas as igrejas em si, que já tem uma estrutura financeira, uma estrutura ministerial, tem pastores, muitas vezes ociosos, né? Tem 3 pastores e um deles nem prega, e a universidade não faz parte do campo de atuação, porque não é cultura mesmo. Então, o tal, ele supria essa lacuna, né? Já que a igreja, a instituição não olha, né? A igreja, servos de Deus disponíveis vão fazer esse trabalho, porque, como a Amanda disse, a obra não depende do nome, né? Depende da vontade do Espírito Santo. Então, para mim foi né, um prazer muito grande ter conhecido o tal e ter feito parte um pouquinho, foi muito bom mesmo. Eu posso falar uma coisa? Dentro dessa realidade de não ser uma cultura, né, aqui no Brasil, essa questão dos ministérios, tinha também alguns cristãos na minha turma que não iam também por vergonha nas reuniões, como a gente falou aqui, e também eu via no próprio grupo algumas pessoas que até gostariam de participar, mas elas entendiam que estavam na faculdade na universidade, né, e tinham que dar prioridade ao curso. Então,
não queriam chegar atrasadas nas aulas ou não queriam sair mais cedo da primeira aula, o que é totalmente coerente, né, e aceitável. Só que é incrível, eu acho que até nisso, sei lá, não sei se é um chamado específico na nossa vida, porque, gente, eu posso abrir aqui meu coração e ser muito sincero. Eu acho que eu tenho, em muitos momentos da minha graduação, eu depositei mais importância nas reuniões do tal do que nas aulas. E eu não sei se isso... Você não é o único! Né? E, tipo assim, foi sempre com muito prazer, foi sempre com muita vontade de dar certo, foi sempre acreditando que ia dar frutos. E eu vejo como muito precioso mesmo esse momento. Eu sei, você tinha falado, acho que foi o Ítalo que disse que não sabe, ainda existe sim um grupo, não mais com o nome tal, né? Agora eles se aliançaram à CRU, lá na Rural, mas eles ainda se reúnem. E quando a gente estava, né, na nossa época de se reunir, o que a gente queria é isso, que o grupo continuasse. A gente nem fazia questão do que mantivessem o nosso nome, mas o fato de haver, né, um local, um grupo para se ajudar, para não se esfriar, um ajudar o outro. Então, é engraçado, eu não sei se é um propósito do Senhor na minha vida e na vida de vocês até hoje, mas amar o reino, né? Amar o grupo, amar o chamado, e a gente topava qualquer parada. Acho que até hoje, né? Se marcar uma loucura aí, a gente vai. Com a cara pintada, com bandeira, com tambor. Mas foi engraçado, porque muitos não entendiam o porquê de dar tanto... O áudio está meio baixo. Ai, meu Deus, meus vizinhos estão falando. Muitas pessoas não entendiam o cuidado e o zelo com as reuniões, né? E era uma coisa totalmente natural. Assim, para mim tem que acontecer, tem que ser a melhor reunião, tem que valer a pena. É uma oração, mas ela vai acontecer com 2, 3 pessoas. E foi isso. É muito especial esse chamado. Felipe, só acrescentando um pouquinho o que você falou, né? Acho assim que tudo é uma questão de prioridade, sabe? Porque assim, muitas pessoas acho que priorizando a vida acadêmica, elas acabam se esquecendo, deixando de lado aquilo que é mais importante. Não que a vida acadêmica não seja importante, mas assim, uma coisa que eu aprendi, né, ao longo do tempo é que assim, as coisas que nós aprendemos para esse mundo, um dia elas vão passar, um dia elas não vão ser, digamos assim, necessárias. Mas as coisas que nós plantamos para a eternidade, né, essas sim são as que duram, são as que realmente são eternas, né? Então, eu vejo assim, isso também não é só a questão, é uma questão atemporal, no caso, né? Vemos hoje muitas pessoas deixarem sempre o reino em segundo plano para atender os próprios interesses, né? Ou só mesmo buscando coisas passageiras, né? E negligenciando a obra de Deus. E vejo nisso tudo que é algo que, como igreja, de uma maneira geral, é necessário resgatar isso, né? Resgatar a prioridade e o foco em Deus. Porque a gente se enche de tanta coisa, tanta atividade, né? Que nem aquela passagem de Marta e Maria, né? Marta fazendo um monte de coisa, né? Mas o mais importante ela deixou passar. Aquele ativismo todo, um monte de atividades no dia a dia, faz isso, faz aquilo outro, e acaba perdendo o foco, que é o Senhor. Bem, pessoal, nós encerramos por aqui, mas na próxima semana teremos a continuação do nosso vídeo. Desde já, se inscreva nesse canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Assim você me ajuda a continuar divulgando o Evangelho nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!